falar. Estamos hoje aqui no Espaço INPE com o quadro O Panorama da Saúde Mental para conversar com a Rosângela Viegas, ela é diretora pedagógica do Colégio Imaculada, Maria Imaculada, da Rede Concepcionista de Ensino. Ela é psicomotricista especializada em neuroaprendizagem. Então, o nosso tema hoje é sobre a família, a escola e as inovações que a escola teve que fazer para lidar com tudo isso, né, com essas mudanças, com a pandemia. Rosângela, diante desse contexto de pandemia, como é que a escola se organizou para lidar com essa situação? Inicialmente eu quero agradecer o convite, a minha satisfação estar aqui com a senhora, que admiro muito, no INPE e no Panorama. A escola teve uma organização o ano passado que foi muito rápida com a questão do trabalho online, do ensino online. Para esse início de ano, nós fizemos uma reestrutura já diante desta nova realidade. Então, nós fizemos inicialmente uma formação com os educadores nessa retomada. Tivemos alguns passos que foi uma avaliação diagnóstica, porque este ano nós tivemos um número maior de alunos na escola, na aula presencial. E hoje a gente trabalha com híbrido. E aí, diante desta nova perspectiva, fizemos a avaliação diagnóstica, um planejamento, e esse planejamento ele tem que ser flexível, ele tem que estar sempre sendo replanejado, porque são novidades, levantamentos dos diagnósticos das dificuldades, e com cada situação, cada sala de aula requer um olhar diferenciado, cada aluno requer um olhar diferenciado também. E essa nova perspectiva de trabalhar um conteúdo, não só um conteúdo de uma forma muito precisa, mas as habilidades socioemocionais. Nós observamos que esses alunos que retornaram, como os que também estão somente no híbrido, têm uma necessidade de um trabalho das habilidades socioemocionais. Sim. E a escola é parceira. As famílias nos ajudaram muito, então tivemos muitos momentos em reuniões familiares, os pais colocaram as necessidades, a escola fez a observação de acordo com a necessidade de cada criança, e aí a gente foi fazendo os reajustes com essa parte da aprendizagem e também a socioemocional. E houveram crianças que ficaram só online? Nós ainda temos. Ainda tem? Ainda temos crianças que só estão no ensino online. O híbrido não é fácil, porque houve uma necessidade da escola se reinventar, foi muito rápido esse processo. Sim. O professor com a formação, a família também, que não esperava, dentro desse contexto, esse acompanhamento deste aluno em casa. Então, a gente entende que os pais precisam trabalhar, nem todos têm a disponibilidade de acompanhar diariamente a criança no online. E o ano passado foi, assim, uma adaptação. Para esse ano, essas crianças que estão só no híbrido, é claro que a gente já teve com essa inovação, com essa experiência, digamos assim, né? Sim. Então a gente conseguiu atingir esses objetivos de forma melhor. E de acordo com o que os professores percebem das necessidades de cada criança, nós fazemos um trabalho sistematizado e personalizado. Então, para atender essas crianças também que estão só no híbrido. Tiveram defasagem, né? Porque muitas dessas crianças não conseguiram ficar, né, só no online. Quer dizer, eles têm dificuldade de ficar, né, de permanecer no computador, mesmo em frente ao computador. Exatamente, né? mesmo porque os pais não podem ficar o tempo todo com as crianças. Sim. Né? E a gente observou, sim,
inicialmente, quando os que chegaram, que estavam só no híbrido, da forma como eles vão chegando, a gente fez esse levantamento das dificuldades. Então, o que nós percebemos? A falta da rotina. Em casa, tem os apelos de celular, que por vezes a família não tem condições de estar acompanhando se a criança está mexendo no celular. Barulhos externos, televisão, que fica difícil de manter uma rotina diferente da sala de aula. Sim. E a escola, ela é a convivência. A aprendizagem, ela passa pela convivência. Sim. Então, essa convivência ela é muito importante, que a gente aprende com o outro. Sim. E é o tempo inteiro. Exato. Nós adultos aprendemos Sim, muito. ainda mais a criança, né? Então, e aí é onde a gente fez esse diagnóstico. O que nós percebemos? Assim, é a questão da leitura e interpretação, a parte da ortografia, até o uso da máscara atrapalhou nesta dicção, na leitura, na criança que está sendo alfabetizada, para ler os fonemas, para entender a professora falando, ditando, para desenvolver esta alfabetização, essa leitura e essa escrita. Então é todo um processo. E agora a gente tem conseguido colocar assim em ordem essa defasagem que teve. Nós fizemos uma adequação, além da avaliação diagnóstica, nós fizemos uma adequação do planejamento. Então nós trabalhamos assim, o planejamento 2020 e 2021, nós enxugamos, porque a gente sabia que 2021 teria que trabalhar de uma forma com questões ainda de 2020. Então, nós fizemos um planejamento mais enxuto e conforme a gente vai acompanhando, esse planejamento vai sendo revisto. Por isso que é importante o planejamento. E com essa questão da tecnologia do híbrido, o planejamento tem que entrar também qual é o recurso tecnológico que vai ser utilizado. Que para os professores é uma inovação. Então, eles fazem um planejamento, mas ainda estão se apropriando de pensar e inserir no planejamento qual é o recurso tecnológico. Pois é, você está construindo, né? A escola está construindo. E é lógico que isso vai ser muito bom também, essa construção que eu acho que a pandemia também nos abriu muitas portas, não é? Para inovação, né? Para lidar com situações adversas. Né? Sim, os educadores os professores tiveram que se reinventar. Mas a gente, tanto houve, né, quando a gente está numa crise, o tanto que a gente se supera e descobre a superação. E realmente, esta turma, eu falo que são da linha de frente, né? Quem está aí na sala de aula, eles são os trabalhadores ali na linha de frente e que fazem com muito amor, com muito carinho. Então, é a filosofia da nossa congregação, da Rede Concepcionista de Ensino, a acolhida, um olhar diferenciado, atendimento personalizado, o ouvir. Nós temos uma agenda que ela é temática. E um tema do ano passado foi olhar para ver. Olha que profundo. Olha só. Porque muitas vezes a gente olha e não vê. Então a gente trabalhou muito esse olhar para ver a dificuldade, a individualidade. Muitas vezes aquele aluno que por vezes tem um desempenho bom acadêmico, mas o emocional está precisando ser trabalhado. E a família que está ali naquele contexto, ela não percebe, porque o jovem, a criança, quando está com o adulto, ele tem um comportamento. Quando ele está com os colegas, o comportamento, esse desenvolvimento social que é muito importante, é outro. E é onde a escola ajuda e que essa parceria dá tão certo, que as famílias que nos acolheram e nós acolhemos as famílias, foi o segredo, digamos assim, do sucesso. Pois é, minha querida. E as crianças com necessidades especiais? Olha, hoje... Como vocês estão lidando com isso? Porque ainda continua. Sim, né? E nós já estamos com as crianças com necessidades especiais dentro da escola, com muito cuidado, com muito critério, que esse retorno, a primeira coisa que a gente teve, que se preocupou e que passou para as famílias foi a segurança. Então, nós trabalhamos com a acolhida, a segurança e o protocolo que seguimos à risca. E as crianças com necessidades especiais é um olhar com uma avaliação
ela é um processo, a avaliação como um todo, uma avaliação humanizada, não só para essa, como para todos. Sim. Então, esse olhar humanizado que precisa, mais do que nunca, sim. a BNCC já trouxe as habilidades socioemocionais antes da pandemia. E parece que estavam adivinhando. E agora, mais do que nunca, esse olhar humanizado. Exato. E as crianças, a gente tem avaliações com adaptação. Então, se é uma necessidade de uma avaliação oral, nós temos avaliação oral. Se há uma necessidade de avaliação com portfólio, nós temos avaliação com portfólio. E a avaliação, ela é um processo. Então, quando há necessidade de ser retomada, ela vai ser retomada. A gente tem crianças de embaixadas também, e que pelo primeiro semestre, normalmente, dependendo da língua, que eles não têm afluência, a gente aguarda essa avaliação para retomar só mais para frente e fazer a avaliação do ano todo. Então, há uma adaptação. Sim, e é muito assim, personalizado mesmo. Personalizado. Porque mesmo crianças que não têm grandes problemas, grande dificuldade de aprendizagem, elas estão com problemas emocionais. Sim. Sérios, né? Porque a gente também recebe muitas crianças, assim, por ficarem em casa, tem o medo, muitas crianças desenvolvem até depressão, né? Sim. E elas ficam realmente desestruturadas até, Sim. algumas, né? E aí a gente tem os parceiros também, além quando os familiares recorrem à escola para uma ajuda, a gente indica os parceiros quando vai além da parte pedagógica, como o INPE, que tem nos ajudado tanto com os profissionais gabaritados e que nos ajudam, nos orientam, porque é de extrema importância, porque às vezes as pessoas pensam, um psicólogo, não há necessidade. Na verdade, todo mundo teria que fazer terapia. Sim, lógico. Principalmente em tempos de pandemia, não é? Sim. Porque a gente tem perdas, são muitas perdas que aconteceram. Familiares, pessoas doentes, questões emocionais, financeiras. E a escola está envolvida nesse núcleo para acolher a família e adaptar. Então a escola trabalhou com isso, sim, com a família que teve a questão, com a dificuldade financeira, de entender o momento, de nos adaptarmos, com aquele que trabalha o luto com a criança, que é muito sério. E os parceiros que nos ajudam em formação com os professores. Então a gente tem os psicólogos que fazem, agora com o híbrido tão bom, a parte das reuniões online. Olha, nós temos hoje com as reuniões online, tanto com os profissionais da educação, quanto com as famílias, um número muito maior presencial. Porque as pessoas tinham, às vezes, a dificuldade do deslocamento, do horário, então permitiu uma participação maior. Então, a gente faz essa... E quando a gente trata das habilidades socioemocionais, a escola trabalha com todos os colaboradores. Todos são educadores, a forma como a gente desenvolve o nosso projeto, o nosso trabalho, porque todos acolhem, todos observam. Então, todos os colaboradores a gente tem um plano de formação e que ele acontece quinzenalmente e que os colaboradores, uma vez por mês, todos têm essa formação quando a gente vai tratar da acolhida, das habilidades socioemocionais ou algum outro assunto atualizado e até mesmo quando a gente trata da nossa fundadora, que a gente trata muito dessa questão da filosofia da instituição. Porque a família, quando ela procura uma instituição, ela olha qual é a filosofia, quais são os valores que são trabalhados, se comungam com os valores que a família tem, que isso é importantíssimo. Importantíssimo. E a escola, ela não tem que ser aquela que... As famílias têm que mudar muito esse olhar. Não só aquela que academicamente está muito bem, mas aquela que conhece o seu filho, que desenvolve um trabalho de acordo com a necessidade dele e que acolhe e entende também as necessidades dessa família. Exato. Então a gente tem uma parceria muito grande aí com a escola e família, que quem ganha é o aluno nessa parceria. Exatamente, Eu achei muito interessante essa abordagem de vocês, né, da Maria Imaculada, que é essa de ver o aluno como
um ser, né, individual, que pertence a uma família, que pertence a um grupo de colegas da escola. Então, achei muito legal essa sua abordagem. Nós temos relatos que ex-alunos vão. Hoje a gente tem os pais de ex-alunos na escola. Então, ex-alunos vão lá. Rosângela, qual é o segredo dessa escola? Que os verdadeiros amigos eu fiz aqui, fui passando para outros, fiz faculdade. E eu tenho, eu falei, é a essência, é a filosofia. Não, o segredo é esse. Então, aquilo que a sua família procurou para você, a família do seu colega procurou. E são pessoas que recebem esses filhos e têm esses amigos como amigos irmãos, né? Sim. E aí eles vão desenvolvendo, né, essa amizade. E hoje a gente tem ex-alunos como pais. Olha só. O ano que vem nós estamos no ano comemorativo, vão ser 50 anos da escola. Então, para o próximo ano nós vamos ter aí, a gente já está iniciando as comemorações, mas nós vamos ter um ano de muita, assim, bênçãos, né? Sim. E de relatos de ex-alunos que sempre vão lá nos visitar. E a gente tem, assim, acompanhado, né, o sucesso desse trabalho, desses jovens que estão aí no mercado de trabalho, pessoas do bem. Sim. E para vocês que já trabalham nessa abordagem, eu acho que ficou muito mais fácil do que uma escola que não tem essa concepção. Com certeza, porque quando a gente vê o quanto a fundadora, ela é espanhola, e ela se baseou muito em Maria, por isso que tem escolas nossas que chamam Maria Imaculada, e tem o Madre Carmen Salies, que é na 604 Norte, que é o nome da nossa fundadora. Mas por que Maria Imaculada? Porque ela fundamentou tudo na educação que Maria deu a Jesus. Então, amorosidade, acolhida, o cuidado. Maria era uma mulher que ouvia. No silêncio dela, ela desenvolvia as ações. Sim. Que a gente não fale com a mãe que o filho atende, não tem esse dizer? Sim. E é a forma como foi bem a formação que a gente desenvolve com os alunos, com essa filosofia, que é uma filosofia muito forte e tão atual. Porque se a gente for pensar, a nossa fundadora, mulher na época que ela fundou, de uma congregação que ia iniciar, pensando nas pessoas necessitadas, porque inicialmente ela tirou mulheres da rua para fazer um trabalho com essas mulheres, que ela via que aquilo ali, naquele tempo, que eram mulheres que eram julgadas. Sim. Ela acolheu, desenvolveu. E o que ela pensava? A educação é o principal. Sim. A gente tem que fortalecer isso na nossa sociedade, a importância da educação. Sim. O olhar para esse ser que vai aí assumir uma sociedade, desenvolver, e uma sociedade sadia que a gente quer. Exato. Então, tão atualizada. Então, essa filosofia é uma base muito forte. Sim. E que, com a pandemia, como nós já tínhamos essa acolhida, esse trabalho personalizado, então foi um pouco mais fácil. Exato, fácil não foi para ninguém, mas foi mais fácil, sim. Sim. Nós tivemos foi um diferencial. Foi. Rosângela, e eu fico pensando, e as crianças que estão em casa ainda, que não saíram de casa, como é que vocês estão lidando com essas crianças que estão presas em casa? Sim, a gente percebe esta defasagem ainda, sim, nas crianças que estão em casa. Nós percebemos que estão cansadas, principalmente final de semestre. Porque a tela, só pela tela, interagir pela tela, por mais que a gente promova, os professores promovem jogos, todas as atividades, que a gente já teve mini mostra cultural, eles participaram online, mas eles sentem, a gente percebe que eles sentem a vontade de estar lá. Sim. Mas a gente tenta, da melhor forma possível, acolher e atender. Os professores fazem um atendimento individualizado com as famílias, com os alunos, aquilo que a gente percebe que pode desenvolver da melhor forma. E conforme as famílias estão sentindo mais segurança, e agora no período que a gente está tendo um retorno maior. Eu acredito que agora, no segundo semestre, vamos dar continuidade ao híbrido, mas vai ser assim um número menor em casa.
mas a gente tem olhado sim e atendido muito a questão socioemocional. Então, os adolescentes principalmente, eles sentem-se à vontade, às vezes, com algum professor, e o professor observa, é a hora que, no momento de coordenação, após a aula, ele atende para ouvir e orientar. Sim. E a gente também faz a orientação com a família. Mas estão conseguindo, sabe? A gente tem, assim... A gente percebe que onde a faixa etária que mais sentiu foi a educação infantil. Porque o desenvolvimento infantil é a convivência. Sim. É onde a criança aprende com a outra criança. Aprende com a outra criança, a oralidade, a rotina, a disputa do brinquedo, que é importante, porque a educação infantil é a base. É a base. Não é tão divulgada e as pessoas não veem, eles ficam muito preocupados. Como que meu filho vai chegar lá no ensino médio? A família tem que olhar a educação infantil. Que base? Esses primeiros anos de vida, a senhora sabe muito bem, o tanto que é importante... É a construção do alicerce da casa. É como justamente a personalidade, né? A gente constrói como se constrói uma casa. Sim. Os primeiros anos é o alicerce, né? E depois é que vai se construindo as paredes, né, e tal. Mas é muito importante o alicerce. Sim. E são exatamente essas crianças que estão presas em casa. Sim. Né? Mas nós temos esse olhar, fazemos as observações necessárias, material impresso, as famílias, se há necessidade eles buscam, e por vezes as mães, pode dar uma chegada aí para ver os colégios, pode, a gente organiza, tudo dentro do protocolo, mas é importante, faz parte desse desenvolvimento para até no retorno, não criar aquela, né? Porque é uma expectativa tão grande. A primeira semana foi uma expectativa tão grande na escola. Era uma alegria que nós trabalhamos com a parte lúdica. Para conteúdo, não vamos mexer com conteúdo. Lógico. Vamos receber essas crianças de uma forma lúdica, prazerosa, amorosa. Eles precisam de amor. Então, é esse olhar carinhoso, diferente, esse zelo, é que a gente consegue, né, desenvolver aí da melhor forma, suprir um pouco esse distanciamento, digamos assim. Pois é, querida. Mas, Rosângela, eu gostaria, a gente já está chegando ao fim, né, da nossa entrevista, e eu gostaria você tem mais alguma coisa para colocar para os pais, né, ou alguma sugestão, algum conselho? Olha, a orientação é ficar atento, olhar o filho, observar. Porque nem sempre a gente vê os filhos alguma dificuldade, ou por ser uma vida atribulada, ou porque é mais difícil para os pais verem o que está acontecendo. Então é confiar na escola, é estar próximo aos educadores, não deixar acumular nada, levar as situações, trocar ideias, porque as escolas estão abertas, as escolas estão assim muito preocupadas em reunião que a gente acompanha com outros diretores, com esse olhar, com essas habilidades socioemocionais, esta acolhida e uma prestação também de serviço, né? Com realmente uma prestação boa, bem feita, e que a gente realmente todos estão fazendo da melhor forma possível. Então, estar próximo, é ser parceiro da escola. Eu acho que é a receita, digamos assim. Querida, muito obrigada. Foi muito boa essa nossa conversa, porque eu acho que você pode passar para os pais, para os professores, para as pessoas de um modo geral, né? Como a sua escola funciona, né? Que eu achei fantástica a abordagem, essa abordagem concepcionista. E eu gostei muito, né, de conversar com você. Muito obrigada. Eu também estou aqui muito satisfeita, né, receber esse convite. E a nossa fundadora, ela tem uma frase que ela fala que do olhar a criança. Então, fazer. Faça o que fizeres, faça por Deus e bem feito. Então, eu deixo aí essa mensagem final. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. O Panorama, experiência além da notícia.